pessoal, muito boa noite. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais uma aula do curso Céu e o Inferno. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que têm nos acompanhado pelo canal e também a todos vocês que estão chegando hoje pela primeira vez através do YouTube ao canal do Centro Espírita Maria Angélica. Como sempre, primeiramente vamos fazer a leitura de um preparo, depois uma prece inicial e aí então daremos início ao nosso curso. O preparo da noite de hoje traz o seguinte texto: Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Esse trecho foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3, Bem-aventurado os aflitos. Então, assim, já preparados, harmonizados, que possamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, da reencarnação, ao Mestre Kardec pela codificação, ao nosso guia e modelo Jesus, companheiro de todas as horas, e a nossa querida irmã Maria Angélica, que nos oferece essa oportunidade de estudo, nesse nosso oásis, que é a nossa casa. Que possamos, assim, todos juntos, amparados pelos bons espíritos, termos um ótimo estudo nessa noite e que possa ser trazido todo o conteúdo que eu preparei com clareza e leveza para cada um. Então, assim, que possamos dar início ao nosso curso. Então, na noite de hoje, vamos dar continuidade ao curso Céu e Inferno. Nós estamos no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Coincidentemente, hoje também é a nossa 7ª aula. Esse capítulo, ele traz 3 itens. Os 2 primeiros nós já vimos na aula anterior, e hoje vamos ver o terceiro. Vimos a carne é fraca, os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e terceiro, Código Penal da vida futura. Nós vamos ver na aula de hoje que o Código Penal traz 33 itens, então possivelmente não consigamos falar de todos aqui. Nós separamos os principais, mas muitas das vezes, até mesmo no decorrer da aula, a gente acaba não conseguindo passar alguns que porventura a gente separou. Então, vamos ao nosso primeiro item, que é muito importante. Ele diz assim: o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Ou seja, nós sofremos por tudo aquilo que não superamos, tudo aquilo que a gente não se despojou, não deixou para trás, né? E o nosso estado no mundo espiritual resulta exatamente do grau de purificação e do grau das impurezas que a gente ainda carrega, que a gente ainda traz no nosso espírito. Porque, lembrando que nós desencarnamos e continuamos sendo
exatamente como nós somos aqui. Ou seja, o fato de desencarnar não nos transforma em ninguém melhor, em ninguém especial. Nós, da mesma forma que aqui vivemos, para lá, para o mundo espiritual, vamos continuar vivendo da mesma forma. Só que nós vamos ver nessa aula muitos desdobramentos das questões de como nós vivemos aqui. A completa felicidade está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de gozo, assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Né? Então, já dizia Jesus que a felicidade não é deste mundo. Né? Nós podemos ter uma felicidade relativa, mas como a felicidade está diretamente ligada à perfeição, e nós ainda precisamos nos purificar muito das nossas imperfeições, nós não vamos conseguir essa felicidade tão cedo enquanto a gente não faça esse trabalho de se libertar dessas imperfeições. Né? E da mesma forma, toda a qualidade que a gente adquire faz nos trazer a sensação de alívio, de um gozo, ou seja, é uma causa de gozo e é uma atenuação de sofrimento, ou seja, quanto mais gozo a gente tiver porque a gente tem mais qualidade, menos sofrimento a gente tem que passar. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências, e nem uma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão das somas das qualidades. Ou seja, quando se diz não há uma única imperfeição, é interessante que a gente se atente de que todas, sem exceção, todas as imperfeições da alma, elas vão trazer consequências e que deveremos, né, de alguma forma, reparar. Ou seja, nós vamos ver o que são essas reparações, o que são essas consequências mais adiante. Nós vamos ver que, em virtude da lei do progresso, todo espírito, toda alma vai ter a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo o seu esforço, a sua vontade. Então, isso é muito interessante porque nós muitas das vezes colocamos as culpas, né, dos nossos sofrimentos em outras coisas, até mesmo em Deus. E nós vamos ver que todo sofrimento é decorrência das nossas imperfeições, das nossas escolhas, das nossas atitudes e, vamos dizer assim, da nossa imaturidade espiritual. Mas Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá infinitas chances para que possamos reparar esse mal e que possamos, pouco a pouco, ir caminhando em direção à felicidade. Vamos ver também que, estando o sofrimento vinculado à imperfeição, né, ou seja, nós sofremos em virtude da imperfeição, né, dos nossos atos, da nossa alma ser imperfeita, como gozo à perfeição. A alma carrega em si mesma seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Não é preciso para isso de um lugar circunscrito, ou seja, o inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Então, é como nós falamos no início do curso, né, sobre céu e inferno. Né? Existe um céu, existe um inferno? Sim, dependendo de como a gente interprete e onde ele vai estar. Ele pode estar em qualquer lugar. Não há um local específico, não há um momento específico se eu estou encarnado ou desencarnado. Eu posso estar encarnado, né, vivendo um verdadeiro suplício, né, estar no inferno e continuar desencarnado da mesma forma. Então, isso é interessante. Nós vamos ver também que o bem e o mal
que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui, ou seja, que o espírito possui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição. Tanto é que se faz. Não basta não fazer o mal, né? Não basta. É preciso, é necessário que se faça o bem. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Ou seja, veja que não basta não fazer o mal, né? Às vezes, mas eu não faço mal. Não, a gente tem que se esforçar para fazer todo o bem possível. Se a gente faz uma reflexão e diz, poxa, eu poderia ter feito assim assado, eu poderia ter ajudado, bem, na próxima oportunidade e até mesmo em nossas preces podemos pedir para que tenhamos novas oportunidades para exercer esse bem, para exercer essa nova oportunidade, essa nova prova de que nós queremos fazer o bem. Dando continuidade, nós vamos ver que o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra que seja perdida, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso, ou seja, a medida é a mesma, né? Tanto da mesma forma que nós somos medidos, né, rigorosamente, né, pelo mal que fazemos, né, e que não passa nada, que a gente vai ter que se alinhar com essas leis, da mesma forma, todo mérito, todo esforço é também recompensado, né, porque demonstra, já assinala o nosso progresso como espírito, né? Deus é a bondade suprema, gente. Então, Ele o tempo todo nos faculta essa oportunidade, até para que nós possamos ir caminhando cada vez mais forte nessa jornada de fortalecimento. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias uma das outras. Aquele que aqui está na existência presente não terá de pagar uma segunda vez, ou seja, muitas vezes também nas penas futuras nós podemos ver isso, né? Porque você pode estar pagando por algo que não necessariamente nós vivemos nessa última encarnação, e sim pode ter sido numa anterior, uma outra muito antes, que ainda não teve oportunidade de ser quitada, mas que agora vem à tona essa oportunidade, né? E uma vez que nós quitamos esse nosso débito, ele se extingue, ou seja, não há mais por que passar uma segunda vez por isso. O espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, ou seja, nas precedentes. É o que eu falei anteriormente, ou seja, o tempo todo essas imperfeições que nós ainda carregamos, elas vão fazer parte da nossa vida, tanto terrestre como espiritual. Por isso que quanto antes a gente conseguir identificá-las, reconhecê-las, e quanto antes a gente conseguir se despojar, se livrar delas, mais rápido a gente vai se ver livre e vai conseguir ter outro tipo de merecimento, outro tipo de gozo. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta.
a mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Não há, em relação à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa, segundo o seu valor. Ou seja, não existe, né? Isso vai muito de encontro com as penas eternas, né? Ou seja, não há nada disso. Ou seja, é lógico que a gente deve se esforçar e deve procurar se melhorar sempre e se conhecer, para quê? Para poder se adiantar, para poder caminhar, né? Para que a gente não fique, né, tendo que ter encarnação após encarnação, ainda quitando faltas que não foram quitadas, ou seja, a gente vai estar perdendo tempo, vai estar deixando para trás um tempo precioso que poderíamos estar gozando já virtudes e bons atos. Nós vamos ver que a duração do castigo aqui entenda-se como reparação de penas, está subordinado ao aperfeiçoamento do espírito culpado, né? Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é um aperfeiçoamento sério e efetivo e um retorno sincero ao bem. Estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado, que jamais se melhorasse, sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Ou seja, falamos sobre isso, né? Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não ver o termo de sua situação e crer que sofrerão sempre, e para eles um castigo que lhes parece dever ser eterno. Isso é muito fácil da gente entender, principalmente nessa encarnação a gente vê que as pessoas, né, é por isso que é importante a gente ter o conhecimento da doutrina para que a gente possa saber o porquê nós estamos passando por aquilo, que aquilo é momentâneo, que tudo passa, né, que aquilo é, digamos assim, para o nosso crescimento, né, aquele sofrimento é para o nosso crescer, né, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é compulsivo, né? Embora saibamos que é necessário sofrer, né, para que possamos, muitas das vezes, aprender, né? Porque nós somos assim, o espírito é assim, mas não seria necessário, né? A gente poderia passar pelas dores, mas não necessariamente sofrer pelas dores, porque aí entra a resignação, o entendimento, né? A nossa humildade perante as leis e perante Deus. Vamos ver, aqui é uma questão importantíssima. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Ou seja, basta se arrepender? Não. Basta perdoar? Também não. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, veja você, é necessário perdoar? Sim, mas nós sabemos que nós vamos expiar e vamos reparar. Isso nos traz também um consolo muito grande, porque muitas das vezes nas leis dos homens, né, não há essa reparação, mas na lei de Deus, sim, isso existe. E pode ser nessa vida, pode ser numa vida futura, pode ser na hora que tiver que ser, né? Nós não devemos nos preocupar com isso, mas devemos estar cientes que sim, que da mesma forma que nós, se formos, né, digamos, motivo, né, digamos assim, de reparação, nós vamos ser, sim, reparados. E se nós também causamos,
né? Através dos nossos equívocos, né? Faltas para outros, precisamos também e vamos também reparar tudo isso através da expiação. O arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Ou seja, quanto mais a gente demorar para entender, mais vai demorar a nossa evolução, né? Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Permanecem nos mundos inferiores, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados moral e fisicamente. Nós estamos num mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos, ou seja, não nos faltam tribulações, né? Jesus já dizia, haverão muitas tribulações, mas eu venci e vós também tereis condições de vencer. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, isso também é fundamental, por isso eu grifei de amarelo. Seu melhoramento é por vezes lento e sob obstinação no mal muito tenaz. Ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento em que sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, e em que, apesar de sua soberba, reconhece o poder superior que o domina. Assim que se manifesta nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Vejam vocês que lindo que Deus nos concedeu, né, o livre-arbítrio e até o último momento, né, nós, pela nossa soberba, né, mas aí através do arrependimento Deus faz entrever a esperança, ou seja, nunca vamos perder a esperança, gente, nunca, né? Deus é amor, é Pai, né? É misericórdia. Então, podemos nos equivocar inúmeras vezes. Quanto menos vezes nos equivoquemos, melhor para nós, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Mas, se nós formos teimosos e demorarmos a nos arrepender, mesmo assim, nunca nos vai faltar a esperança de que Deus vai nos dar o alívio. Nenhum espírito está na condição de jamais aperfeiçoar-se de outro modo. Ou melhor, nenhum espírito está na condição de jamais aperfeiçoar-se. De outro modo, estaria destinado a uma eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Ou seja, nós estamos, se a lei de progresso, sempre vamos progredir. É como nós também muitas vezes trazemos aqui. Nós estamos hoje na nossa melhor encarnação, nós podemos estar até estagnados em um determinado momento, mas jamais nós andamos para trás, sempre para frente, a linha de progresso, sempre para frente. Sejam quais forem a inferioridade, a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por eles e acompanha os movimentos de sua alma e esforçar-se para suscitar neles bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Veja que nós estamos tão amparados, né, que Deus colocou um anjo guardião, né, o nosso guia ao nosso lado, mas não confundamos, né? Muitas vezes a gente também acha que o guia vai fazer o nosso trabalho. Não. O guia não vai tomar as decisões por nós, o guia não vai tomar as decisões, ele apenas vai o tempo todo tentar nos ajudar, mas o movimento é nosso. O movimento, a vontade tem que ser nossa. O movimento de progredir é nosso. A ação é do Espírito, por isso que ele tem o livre-arbítrio. E como nós falamos, contudo, o guia protetor, age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade, e não em decorrência de qualquer
coerção. Ele age bem ou mal em virtude de seu livre arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou no outro. Se age mal, sofre as consequências do mal, enquanto persistir no mal caminho. Desde que dá um passo para o bem, sente-se imediatamente os efeitos do bem. Outra questão também, muito bem colocada, né? O Código Penal ele traz muitas questões que nós devemos refletir, né? Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-os por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. E assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sofre uma pena ainda maior, né? Ou seja, nós carregamos os nossos fardos, mas muitas das vezes, se a gente também instigar alguém a tirar a vida ou ao fazer o mal, ou se nós formos o causador, nós vamos também sofrer penalidades nesse sentido. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode durar meses e anos. Para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desprenderam das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de alguma inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos, ao longo dos quais experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Ou seja, aqui nós estamos falando, na verdade eles estão vivos, né, esses espíritos, mas ele quis dizer assim, consiste em acreditar que ainda estão na carne, né, que ainda estão encarnados, né? Ou seja, essa ilusão ela pode prolongar-se durante anos, séculos, né? E eles vão ter que experimentar inúmeras, né? Todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Tudo isso ligado ao que foi falado antes, ou seja, quanto mais ligado à matéria, mais difícil essa separação. Se nós trabalhamos já de antemão o estudo, a espiritualidade, mais preparado a gente vai para a vida futura. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Ou seja, nós estamos falando aqui da cena, né, que vai aparecer, né, que vai ficar na cabeça, na mente dessa pobre alma, né, que cometeu um crime, né? Essa visão vai ficar incessantemente perturbando a sua mente para que ele possa se arrepender, para posteriormente poder reparar através da expiação. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas, outros estão no isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes vem o fim. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos geralmente suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram suportar aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer um alívio, fazendo entrever a possibilidade de pôr por si mesmo um fim a essa situação. Ou seja, depende de nós, não depende mais de ninguém, né?
tudo nos é colocado de forma clara para que nós possamos entender e possamos ser os mesmos protagonistas, né? Os mesmos causadores do mal, que fomos, né? Que fomos nós mesmos, que nós estamos tentando reparar, vamos ser também nós mesmos, né? Os geradores desse bem, para aliviar os nossos sofrimentos e para que a gente possa, por si mesmo, dar um fim a toda essa situação. É um suplício para o orgulhoso ver acima de si na glória, rodeado de festejados, aqueles que ele desprezara na terra, ao passo que ele é relegado às últimas fileiras. Para o hipócrita, vê-se penetrado pela luz que põe a nu os seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler. Nenhum meio tem de se esconder e dissimular-se. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, ser o seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por sua causa. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz compassiva o vem consolar. Não pensou senão em si próprio durante a vida, ninguém pensa nele, nem o lastima depois da morte. Estamos aqui vários casos, né, em que a gente primeiro, né, viu o suplício do orgulhoso, né, do hipócrita, né, do sensual, né, do que avaro, né, do egoísta. Todas as situações no mundo espiritual, tudo se revela, tudo fica aparente. A gente não consegue mais esconder como no mundo material. Muitas das vezes, no mundo material, nós temos como se fossem duas faces, né? Uma face que algumas pessoas conhecem e aquela face oculta que você, poucas pessoas e somente Deus sabe. Mas no mundo espiritual, tudo isso se revela e você aparece, como o texto diz, de forma nua. Você fica despido, né? Nada mais nada mais fica oculto. Você aparece realmente como você é. Aqui nós vamos ter, no item 27, um lembrete, né? Digamos assim, uma advertência, vamos dizer assim. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível na vida presente. É reparar o mal para não ter de repará-lo mais tarde, de maneira horrível. Quanto mais se demora a se desfazer dos defeitos, mais as consequências são penosas e mais a reparação que se deve realizar é rigorosa. Então, isso nos traz assim de quantas coisas nós sabemos que nós podemos reparar, né? Quantos questionamentos podemos ter com relação a faltas que cometemos aqui nessa vida, com pessoas que ainda estão encarnadas e que nós podemos procurá-las, né? Pedir um perdão, tentar reparar essa situação, né? Se nós podemos, inclusive, não só pedir perdão, mas reparar, nós vamos estar nos livrando, com certeza, da reparação futura, que será muito mais dolorosa, né? Isso é uma bênção para que a gente possa saber disso de antemão, né? Que a doutrina nos traz já essa verdade, né? Esse bônus que nós podemos fazer ainda nessa vida, ou seja, com certeza nós temos coisas para reparar. Então, que nós possamos refletir e que possamos colocar a mão na massa nesse sentido. A situação do espírito, desde sua entrada na vida espiritual, e a que ele preparou pela vida corporal. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada para a expiação e a reparação por novas provas, mas ele as aproveita mais ou menos em virtude do seu livre-arbítrio. Se não aproveita,
é uma tarefa a recomeçar cada vez em condições mais penosas, ou seja, tudo aquilo que a gente vai adiando numa vida, vai ficando para uma outra vida, a reparação fica cada vez mais penosa, porque é como que vai agravando, né? Fica mais difícil para o espírito, aquela reparação é mais difícil, né? Porque ela não foi feita quando poderia ter sido feita já num tempo anterior. Então, todos sofrem mais, todos sofrem, todos os envolvidos. Então, é necessário que a gente possa ser, nesse sentido, cada vez mais enérgico, para que a gente tenha em mente a necessidade que erramos sim, sofremos sim, mas podemos sofrer menos reparando já de antemão aquilo que precisa ser reparado. De modo que aquele que sofre muito na terra pode dizer que tinha muito que expiar. Aqueles que gozam de uma boa felicidade aparente, apesar de seus vícios e de sua inutilidade, estejam certos de pagá-lo muito caro numa existência anterior. É nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. E vamos caminhando já para o item 29. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado, e enquanto não satisfez a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inoxerável, e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao bem. Ou seja, por mais implacável que sejam as leis, mesmo que nós saibamos que vamos ter que pagar por todas as nossas imperfeições, por todos os nossos erros, Deus equilibra essa balança de forma que sempre deixa uma porta aberta para o retorno no bem, ou seja, sempre vai existir oportunidade de reparação. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo castigos e remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados às galés por tempo, mas como doentes no hospital. Eu gosto muito também de substituir essas palavras como castigo, né? Como diz aqui, né? Na verdade são remédios, né? Espíritos em punição, né? E, na verdade são os espíritos em reajustamento, né? Em realinhamento. Nós estamos o tempo todo precisando corrigir, né? Mas para quê? Para que seja feito um aprendizado, para que nós possamos continuar de forma melhor, de forma menos errada, né? Que a gente tenha sempre essa visão do bem e do mal. Então, se nós caminhamos de forma sempre mais no mal do que no bem, nós podemos corrigir tudo isso, né? Através do nosso sofrimento, claro, né? Porque vamos passar por dores, mas nós vamos ter oportunidades inúmeras, né? Porque Deus é Pai de infinita bondade. Então, são inúmeras oportunidades. As portas do bem são tantas quantas nós escolhemos anteriormente, infelizmente, pelo mal. Então, vamos ver aqui, como doentes no hospital, como doentes no hospital, que sofrem da doença, que quase sempre é a culpa deles, e dos meios curativos dolorosos de que ela necessita, mas que tem esperança de sarar e que saram tanto mais depressa se seguirem mais exatamente as prescrições do médico, que vela por eles com solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por sua falta, o médico nada tem com isso, né? Aí a gente pode mentalmente já imaginar o nosso
Mestre Jesus, né, que é o médico das nossas almas. Então, ele nos trouxe o Evangelho, né, a terceira revelação, que é o Espiritismo, né, tudo para que nós possamos caminhar de forma mais firme no bem. Mas, se nós, por equívocos, né, por engano, né, não seguimos as suas recomendações, já que ele é o guia, né, o nosso mestre guia, ele nada tem a ver com isso, né? Ele já, com o espírito superior, já passou por tudo e superou. Agora cabe a cada um de nós, essa batalha íntima de carregar, né? E despojar-nos, né? Dos nossos sofrimentos, das nossas imperfeições, para que a gente possa alcançar essa tão sonhada e esperada felicidade. As penas que o espírito suporta na vida espiritual vêm juntar-se às da vida corporal, que são as consequências das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas, né? Nesse momento já do estudo, a gente já se aproximando do final, nós vamos já nos remetendo cada vez mais ao Mestre, né, que nos ajuda, né? Lembrando dessa tormenta, da passagem, né, que Jesus acalma a tempestade. Então, temos que ter essa certeza que não estamos sozinhos, né? Além do nosso guia, além dos nossos protetores, né? O nosso Mestre sempre ao nosso lado para nos guiar no melhor caminho. Jesus está no leme, assim dizemos, né? Jesus está no leme, né? Mas precisamos ter essa confiança, precisamos construir, né, essa fé inabalável. Precisamos ter certeza que somos merecedores de tudo que estamos passando e, ao mesmo tempo, merecedores de uma felicidade ainda a conquistar. É na vida corporal que o espírito repara o mal das existências anteriores e que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes, que ao primeiro olhar parece não ter razão de ser, e são absolutamente justas, pois são a quitação do passado e servem a nosso adiantamento. Vocês ainda se lembram do preparo que retratava sobre isso? Ou seja, a gente consegue agora, no decorrer de todo esse estudo, né, entender de que tudo tem uma razão de ser, né? Mesmo aquilo que nós não conseguimos entender nessa vida, é porque tem uma explicação no passado, em outra vida. Então, a nossa falta de entendimento requer que nós tenhamos a consciência e a fé de que nada é por acaso, né? E que se Deus é justo que nós passemos por isso da melhor forma possível. Deus diz, não provaria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes vinculadas à imperfeição. Porque muitas pessoas podem se perguntar, mas por que Deus não nos criou já perfeitos, né? Por que Deus já não nos fez prontos? Mas aí nós vamos refletir e ver que isso não teria nenhum mérito, né? Deus nos criou a todos iguais, né? Simples e ignorantes, para que cada um, segundo as suas obras, alcançasse por mérito próprio, por esforço, né? Por esforço próprio, vencendo barreira após barreira, vida após vida, as suas dificuldades, né? Fôssemos nos despindo, né? Nos desvestindo dessa montoeira de imperfeições, para que lá na frente, já leves, né? Luz, quase que uma luz sublime, pudéssemos ser abraçados por Deus, porque é assim que retrata num livro, né? Que ele nos acolhe já
quando nós não temos mais imperfeições, quando nós conseguimos já essa pureza, né, de espírito, nós certamente compreenderemos o que é Deus, né? Nós teremos já a capacidade, né, e a perfeição moral de compreender e de entender o que é Deus, né? Então, assim, muito felizes por essa oportunidade, vamos nos despedir, pedindo que tenhamos realmente, né, uma semana de muitas provas, mas que tenhamos muita coragem, muita resignação, muita fé, para que possamos passar por elas firmes e valentes, para que sejam vencidas com o nosso mérito e com o nosso esforço. Então, agora também vamos fazer um lembrete, né? Para que vocês possam se preparar para a próxima aula, os próximos capítulos, né? Nós vamos tratar de 2 capítulos na mesma aula, que são os anjos e os demônios. Então, uma ótima leitura a todos, um ótimo estudo e que possamos estar juntos na semana que vem. Graças a Deus.